Olá, muito boa tarde para você. Autoridades do Japão encontraram um barco fantasma na costa ocidental do país. Dentro da embarcação, 7 corpos ainda não identificados. As autoridades japonesas acreditam se tratar de pescadores norte-coreanos. Apenas em 2017 foram 104 naufrágios e 35 corpos encontrados. Mistérios que vêm do outro lado do mundo. E nesta edição você vai ver também. Nos Estados Unidos, casal é preso por manter os filhos reféns dentro da própria casa. Ponte em construção na Colômbia desaba e mata operários. Na Indonésia, autoridades querem saber o que provocou a queda de um mezanino no prédio da Bolsa de Valores. A polícia descartou a possibilidade de ataque terrorista. E morre aos 74 anos o cantor Edwin Hawkins, da música O Happy Day. O Mundo Meio-Dia está no ar. E ontem nós mostramos aqui para você o flagrante do desespero de quem estava no mezanino que desabou na Bolsa de Valores de Jacarta. Agora, autoridades da Indonésia querem saber o que provocou o acidente. As imagens das câmeras de segurança mostram um momento em que os jovens passam pelo mezanino da Bolsa de Valores. Eles parecem esperar pelo restante do grupo, quando, de repente, a estrutura vem abaixo. A câmera para de funcionar. Pelo vídeo, é possível ver que a maioria era mulher. Neste outro ângulo, correria. O andar de baixo do mezanino era movimentado. A entrada do edifício ficou coberta por escombros e a estrutura de concreto e metal completamente destruída. Parte do socorro dos 73 feridos foi feito do lado de fora, sob olhares preocupados de quem ainda aguardava por notícias. As vítimas tiveram fraturas pelo corpo, mas nenhuma está em estado grave. O prédio da Bolsa de Valores de Jacarta fica em um complexo financeiro de 2 torres e foi construído no final da década de 90. A polícia descartou a possibilidade de ataque terrorista e investiga agora se foi falha na estrutura ou um ato deliberado. A Indonésia é conhecida por ter baixos padrões de segurança, possíveis erros que poderiam ter custado a vida de dezenas de pessoas. Que sorte tiveram essas pessoas, né? Agora houve um acidente também na Colômbia, só que nesse caso os envolvidos não tiveram a mesma sorte. Pelo menos 10 operários morreram depois da queda de uma ponte em construção. Segundo a Defesa Civil, entre 35 e 40 pessoas trabalhavam no local no momento do desabamento. Uma das vítimas chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. As vítimas eram soldadores que estavam trabalhando na parte baixa da ponte, em um trecho da estrada que fica a 65 quilômetros da capital, Bogotá. As causas da tragédia, claro, serão investigadas e a ponte de 446 metros de extensão e 280 metros de altura seria inaugurada em março. Já na Bélgica, foi um prédio que desabou em Antuérpia. Segundo a imprensa local, a queda do edifício deixou 2 mortos e 15 feridos. O acidente aconteceu às 9h30 da noite no horário local, 6h30 da tarde no Brasil. Autoridades descartaram a suspeita de um atentado terrorista, mas ainda existe a hipótese de uma explosão por gás que não foi confirmada. Além do prédio onde ocorreu o incidente, outros 2 prédios também ficaram completamente destruídos e casas vizinhas tiveram que ser interditadas. Depois de tantos acidentes, a gente muda um pouco de assunto e vai direto para Nova York para falar do clima. Por lá, muitas cidades atingidas pela nevasca que cobriu a costa leste americana há 13 dias enfrentam agora outro transtorno, o derretimento da neve acumulada. A água gelada invadiu ruas, jardins e chegou às casas em Fort Covington, cidade que fica bem na divisa com o Canadá. A inundação começou quando a imensa camada de gelo sobre o principal rio da cidade se rompeu na noite de sábado. Moradores de 20 casas tiveram que sair.
Em alguns pontos, o perigo está onde não se vê. A água corre debaixo da neve. Esse morador conta que o rio que transbordou fica a 500 metros dali, mas levou menos de 10 minutos para a água cobrir tudo. No centro do estado, em Albany, as imagens gravadas no fim de semana registram o impacto do degelo nas estradas e também nas comunidades. O mesmo problema é enfrentado na área de Whitesboro. Aqui na cidade de Nova York não se vê mais neve acumulada pelo chão. Mas olha só esse lago do Central Park, está com a superfície congelada. Segundo autoridades, não há riscos de inundações. Mas o Departamento de Saneamento emitiu um alerta de que a neve deve voltar a cair. Nada parecido com aquela nevasca do comecinho do ano. Mesmo assim, as temperaturas devem continuar negativas e a sensação térmica pode chegar a 16 graus negativos. Aos poucos, o degelo vai mudando a paisagem e a imagem que se via na semana passada, hoje já é bem diferente. A imagem pelo menos é muito bonita, né? Agora, olha só essa história. Um casal foi preso por manter 13 filhos entre 2 e 29 anos de idade como reféns dentro da própria casa. Esse caso aconteceu na Califórnia, nos Estados Unidos. As vítimas foram encontradas nesta casa que você vê aí, que fica na cidade de Paris, a 95 quilômetros de Los Angeles. Elas estavam malnutridas, sujas e acorrentadas nas camas. David Allen Turpin, de 57 anos, e Luiz Anna Turpin, de 49, foram presos, acusados de tortura e ameaça infantil. A fiança para que eles deixem a prisão é equivalente a 29 milhões de reais. Autoridades descobriram os maus-tratos depois que uma das filhas, de 17 anos, conseguiu fugir e avisar a polícia. Todos foram levados para hospitais e os policiais ficaram assustados ao saberem que alguns já eram adultos, já que eles são muito pequenos com aparência de crianças. Caso absurdo, né? Agora a gente muda de assunto para falar de um resgate emocionante também que aconteceu nos Estados Unidos. Os bombeiros conseguiram salvar uma criança de um prédio em chamas. Nas imagens, um homem tira a criança do terceiro andar. Em seguida, ele a joga numa ação impressionante. Olha só o momento. E aí o bombeiro que está lá embaixo consegue pegar a criança. As imagens, claro, repercutiram muito e os bombeiros explicaram que o homem da escada era um pai que ajudava a resgatar as pessoas do edifício e que os bombeiros pegaram outras crianças no ar. 12 pessoas ficaram feridas no incêndio. Vamos ver agora o que os sites dos principais jornais do mundo destacam nesta terça-feira. A gente começa aqui pelo argentino Clarín, que destaca a visita do Papa Francisco ao Chile. O jornal cita que 3 igrejas católicas foram incendiadas durante a madrugada e uma igreja em Santiago amanheceu com a frase pedofilia pichada na fachada. Vamos agora para o El País. O espanhol traz uma reportagem sobre a morte da cantora Dolores O'Riordan, da banda The Cranberries, a artista de 46 anos que foi encontrada morta em Londres. E, por fim, o jornal americano The Washington Post faz um recorte sobre as condições dos refugiados abrigados em uma ilha da Grécia. O jornal relaciona o que chama de prisões na ilha como uma estratégia de manter os imigrantes afastados de regiões mais ricas do país. Agora, na Nigéria, o grupo terrorista Boko Haram divulgou um novo vídeo em que mostra parte das garotas sequestradas em 2014. Na gravação, 12 meninas aparecem usando véu. Entre elas estão algumas crianças pequenas. Uma das garotas afirma que elas não voltarão mais para casa. O líder do grupo extremista também é visto em outro trecho do vídeo atirando para o alto. Os militantes sequestraram mais de 270 estudantes de uma escola no nordeste do país há 4 anos. Ao menos 100 ainda estão em poder dos terroristas islâmicos. Uma operação para prender um ex-policial rebelde matou 7 pessoas e deixou 5 feridos na Venezuela. Oscar Pérez foi encurralado no esconderijo dele, na periferia de Caracas, e publicou vídeos nas redes sociais durante o cerco. Em junho do ano passado, Pérez deu rasantes com um helicóptero roubado da polícia e lançou granadas sobre prédios públicos da capital.
O governo afirma que desmantelou uma célula terrorista, mas não confirma a morte do líder rebelde. Segundo a rede de televisão CNN, Oscar Pérez estaria entre os mortos. Alerta máximo nas Filipinas. Um vulcão começou a expelir lava e pode entrar em uma erupção explosiva a qualquer momento. As lavas iluminaram o vulcão durante a noite. Quase 15 mil pessoas já saíram da região de risco. Especialistas dizem que uma erupção pode acontecer nos próximos dias. Existem 23 vulcões ativos nas Filipinas. E daqui a pouco a gente mostra que o mundo da música está em luto. Será velado na Irlanda o corpo da vocalista da banda The Cranberries. E morre aos 74 anos o compositor de Oh Happy Day. A gente volta em instantes. Até já. Come on, put those hands together. Meio-dia e 17 minutos pelo horário de Brasília, uma ótima tarde para você. A gente volta com a informação de que o principal nome da ginástica artística mundial revelou que foi assediada sexualmente. A norte-americana Simone Biles, de 20 anos, disse que também foi vítima do ex-médico da seleção de ginástica dos Estados Unidos. Simone, que ganhou 4 medalhas de ouro na Olimpíada do Rio, se junta a outras 140 mulheres, incluindo outras ginastas olímpicas que também foram vítimas de Larry Nassar. Muitas delas enquanto ainda eram crianças. O ex-médico já foi condenado a 60 anos de prisão por pornografia infantil, mas enfrenta outros processos pelas acusações de assédio e pode pegar a pena de prisão perpétua. Ele já admitiu ter molestado 7 garotas. E vamos fazer aquele giro de câmeras pelo mundo. As imagens são oferecidas pelo serviço de streaming EarthCam e a gente começa com imagens da Abbey Road em Londres, um tradicional ponto turístico na capital inglesa. Nesse momento são 2h18 da tarde em Londres e a temperatura é de 7 graus. A gente vê aí nesse momento os turistas tentando, na verdade pedestres tentando atravessar a faixa de pedestres, ela que foi famosa aí por conta da capa de um dos discos dos Beatles. Vamos agora para o topo de uma das maiores torres do mundo, a Reunion Tower em Dallas, no Texas. O céu ainda está escuro, mas a iluminação da cidade belíssima. Comecinho de dia por lá, a gente vê uma movimentação até que grande nas ruas, né? Algumas luzes dos carros até. Nesse momento, temperatura de 6 graus, agora 9h19 da manhã. E a gente termina o nosso giro de câmeras em um dos países com as mais belas paisagens do mundo. Você vê imagens da Palm Island, em Dubai. Nesse momento, 23 graus, agora 6h19 da tarde. Claro que a gente vê até um que parece ser um VLT, né? um metrô, enfim. Agora, e vê alguma movimentação de carros também já perto da orla, tempo bastante aberto em Dubai. O turista certamente está aproveitando bastante o dia por lá. O velório da cantora Dolores O'Riordan, da banda The Cranberries, vai acontecer na Irlanda. Ela foi encontrada morta em Londres, onde participaria de uma gravação. A morte repentina da cantora chocou os outros integrantes da banda. Dolores tinha apenas 46 anos e sofria de transtorno bipolar. Ela também teve problemas na coluna, que teriam feito a banda cancelar uma turnê mundial no ano passado. Dolores era a vocalista principal do Cranberries, grupo formado nos anos 90. Eles venderam mais de 40 milhões de discos e emplacaram vários hits, entre eles Dreams. O trabalho mais recente do Cranberries é de 2012, o único com novas músicas após o retorno da banda em 2010. Os integrantes haviam ficado afastados por 6 anos. A causa da morte de Dolores O'Riordan é investigada. Ela deixa 3 filhos. Pois é, e a gente encerra essa edição do Mundo Meio-Dia com a notícia de que o cantor Edwin Hawkins morreu aos 74 anos.
O grupo, liderado pelo músico chamado The Edwin Hawkins Singers, virou sucesso mundial em 1969 com a música Oh Happy Day. A canção foi regravada diversas vezes e teve destaque no filme Mudanças de Hábito. Hawkins morreu em casa, na Califórnia. Ele sofria de câncer no pâncreas. A gente fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.